Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nós vamos iniciar nossa aula. Eu espero que vocês gostem aí dessa aula, que vai ser uma recapitulação do nosso conteúdo utilizando recursos mais didáticos. E aí eu estou aprendendo a mexer mais com isso, e à medida que eu for aprendendo, a gente vai aperfeiçoando e procurando dar o melhor para vocês, tá bom? Então, estejam com o livro, com o caderno, tudo organizadinho, que é importante também fazer as anotações mais importantes para poder até mentalizar melhor todo o conteúdo, tá certo? Espero que vocês gostem do vídeo, acompanhem aí essa recapitulação. Pronto. Então, pessoal, vejam bem, nós estamos falando sobre a Revolução Francesa e eu preparei aqui para vocês uns slides para que a gente possa fazer uma revisão e organizar um pouco mais as ideias sobre a Revolução Francesa. Isso porque a Revolução Francesa foi um processo histórico longo, como eu já falei para vocês, com muita informação, e aí a gente precisa realmente sistematizar ao máximo para que as ideias principais fiquem guardadas em nossas mentes, certo? Então eu botei aí, definição. O que foi a Revolução Francesa? A Revolução Francesa marcou o fim da Idade Moderna e foi um movimento social e político que ocorreu na França em 1789 e derrubou o antigo regime de reis, abrindo caminho para que a sociedade moderna, com a criação do Estado democrático. Além disso, acabou influenciando diversos lugares no mundo com seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Então isso é muito comum a gente encontrar essa declaração, essa afirmação a respeito da Revolução Francesa. É claro que existem alguns teóricos que não acreditam muito na positividade da Revolução Francesa, mas nós vamos nos apegar àquilo que está no livro, até porque é isso que vai ser conteúdo para vocês de concursos e futuramente Enem também, que vocês vão ver esse estudo novamente no ensino médio, tá bom? Então a gente sabe que sempre que se falar de 1789, a gente relaciona esse período à Revolução Francesa. O antigo regime de reis é aquele antigo regime absolutista, onde o rei tinha todo o poder concentrado em sua mão, tanto poder executivo como legislativo e judiciário. Toda a autoridade estava nas mãos do próprio rei. Por isso o nome monarquia absolutista. E aí a Revolução Francesa tem como objetivo a criação de um Estado democrático, ou seja, ele é contra a monarquia absoluta. Quanto à questão de ter influenciado diversos lugares no mundo, isso é verdade. Agora, como eu falei inicialmente, alguns vão dizer que vão influenciar positivamente e outros negativamente. A gente vai ver isso aos poucos. Mas os ideais da Revolução Francesa estão sempre voltada para liberdade, igualdade e fraternidade, que também, como a gente já sabe, vem de base iluminista. E aqui está como tudo isso veio a começar. Então, o que levou, de fato, para que ocorresse essa Revolução Francesa. Vocês vão lembrar de um monte de coisa que eu vou falar aqui, que já foram aulas passadas, e aqui é mais uma forma didática da gente assimilar melhor, tá bom? Então, em 1789, a França ia mal. No século XVIII, a França era governada por reis com poderes absolutos, que é a monarquia absolutista. Em 1789, o rei era Luís XVI. Depois de 25 anos governando, suas decisões o faziam cada vez menos amado pelo povo. Então aqui a gente está diante de uma situação onde nós temos Luís XVI como rei absoluto, a França com o absolutismo monárquico, e a gente lembra que as ideias iluministas elas já são anti-absolutistas. E aí esse era o contexto político de um rei que tinha os poderes absolutos e que ao mesmo tempo estava sendo menos amado pelo seu povo, com 25 anos aí
de poder em suas mãos, todo o poder centralizado em suas mãos. A população da França era dividida em 3 grupos sociais. O primeiro era o clero, que reunia os bispos, padres e monges da Igreja Católica. Alguns eram pobres e outros ricos, mas nenhum deles pagava imposto ao rei. Então nós estamos falando aqui daquilo que já conversamos, que é uma classe privilegiada, que é o primeiro estado e o segundo estado. Esse clero, ele era dividido em alto clero e baixo clero, como alguns podem chamar, dos mais pobres e dos mais ricos. E claro que o primeiro estado estava isento de qualquer tipo de imposto. A segunda classe era a nobreza. Eram parentes ou amigos do rei e ficavam com os melhores empregos, como governadores, ministros, etc. Também não pagavam impostos ao rei. Então, dentro dessa nobreza havia outra divisão da própria nobreza, que eu já falei para vocês, mais à frente a gente vai relembrar, mas também era vista como uma classe privilegiada, porque não pagavam impostos à própria monarquia. Então, observe aí a regalia, as roupas, o requinte, um deles tomando vinho. Então a nobreza tinha todo o requinte e tinha também todos os seus privilégios garantidos. E havia o terceiro estado, que era o próprio povo, o povão, como a gente chama, né? A terceira e maior classe, onde estava a maioria das pessoas, como os burgueses, ricos, mas não nobres, os artistas, comerciantes e trabalhadores pobres. Isso aí a gente inclui também toda aquela camponeses, classe operária. A classe operária era mais voltada para a área urbana. Tá? E dentro dessa burguesia, que era uma classe que estava emergindo, havia também aquela burguesia que eram bem-sucedidos financeiramente e tinha aquela burguesia um pouco mais pobre. Mas eles queriam, na verdade, terem os privilégios que a nobreza, e queria também ter o requinte da nobreza. Muitos burgueses, eles estavam muito mais bem-sucedidos financeiramente do que muitos nobres, que muitos dos nobres estavam falidos, vivendo às custas do rei, né, parasitas, e eles invejavam os burgueses porque os burgueses estavam cada vez mais enriquecendo. Por outro lado, os burgueses invejavam a nobreza porque não tinha o requinte da nobreza, uma boa educação, de saber todos como se comportar, como se portar diante de determinadas situações, etiquetas, entre outras coisas. Certo? Então, um invejava o outro. E essa terceira classe, ela pagava muitos impostos e sustentavam todo o país. Então era realmente uma situação muito difícil do terceiro estado, ou a terceira classe que a gente pode chamar, porque eles sustentavam todas as regalias, tanto do clero quanto da nobreza. Então está aqui, os 3 estados. Então, na França daquela época, o bonde rolava assim. Os 3 estados privilegiados, clero e nobreza, e do outro lado tem os não privilegiados, que eram chamados terceiro estado, burguesia e o povo em sua totalidade. Tá? Então isso aí era a base estrutural política do absolutismo monárquico francês. Em um país tão injusto, a raiva e a indignação crescia no campo e nas cidades. O rei gastava muito, as pessoas eram esmagadas por impostos e o preço do pão aumentava constantemente por causa das más colheitas. Vejam, então veja a situação aí. O povo indignado, trabalhando muito pesado e a regalia entre o rei e a nobreza com festas e alimentos, até gastos mesmo, desperdício de alimentos eram muito grandes. Além disso, os impostos estavam aumentando cada vez mais, o preço do pão aumentava, tudo isso para que a arrecadação do rei fosse melhor. Né? E também tivemos aí
períodos ruins da própria colheita. Para tentar resolver os problemas do país, o rei Luís convoca uma Assembleia Geral, que é uma reunião, e a gente falou sobre isso, com os 3 estados para tentar rever a questão dos impostos. Então, diante da situação que a França estava passando, né, o que acontecia? Já houve problema com a Guerra dos 7 Anos, que saíram derrotados. Então, um gasto muito grande de ter perdido uma guerra para a Inglaterra. Teve 2 períodos de seca realmente que devastou acabou com o campo, né? Não teve alimentação suficiente. E essa Assembleia Geral tinha como principal objetivo rever os impostos. E rever não é para diminuir, não. É rever mesmo para aumentar. E quem é que ia pagar? O próprio terceiro estado. Então, ó, aqui está um desenho, uma pintura aqui, né, de como estava se organizando essa reunião. Rei, o ministro, né, que foi contratado pelo próprio rei para poder tentar fazer um milagre econômico, 270 deputados da nobreza, 291 deputados do clero e deputados do terceiro estado tinha 578. Isso no total, né? E ainda tinha os espectadores, aí faltou C, mas são os espectadores, para ver realmente até onde tudo isso iria. Então, observem que a grande maioria era o próprio terceiro estado, com 578 deputados. Mas o voto não era por quantidade de pessoas, era por cabeça. Então a nobreza era um voto, o clero era um voto e os deputados do terceiro estado eram um voto. Tá? Se a gente for botar na ordem, na verdade, o primeiro estado é o clero, o segundo a nobreza e o terceiro, burguesia, camponeses e o restante. E olha aí como ficou, né? Voto por ordem ou estado, como eram comuns nas Assembleias de Estados Gerais. Então essa era a forma daquele voto que eu falei para vocês, o voto por cabeça. E aí, ó, nobreza mais clero contra a reforma tributária. Terceiro estado, os deputados se rebelam, pois querem uma constituição. A nobreza e o clero sempre vão votar unidos, porque eles não querem perder seus privilégios. Mas a Assembleia Geral não terminou bem. O primeiro e segundo estado votaram por não pagar impostos e o rei não deu ouvidos a reclamações do terceiro estado. O rei fecha a Assembleia e tudo ia continuar da mesma forma. Então observem, o clero e a nobreza, ao invés de procurar o bem comum, eles estavam procurando, na verdade, manter seus próprios privilégios, onde o primeiro e o segundo estado continuariam sem pagar impostos ao rei e o terceiro estado continuaria pagando. E aí o rei dá por encerrado e vai haver muitas reclamações do terceiro estado diante dessa situação. E sobrou mais uma vez para o terceiro estado. O terceiro estado, descontente com a não aceitação de sua proposta de votação por cabeça e alegando constituir 98% da população, proclamou-se Assembleia Nacional, ou seja, representante de toda a nação. Era o início da Revolução. O terceiro estado se reúne, mostrando que eles são maioria, ou seja, cerca de 98% da população francesa, e proclamam aí uma Assembleia Nacional para redigir aí, preparar uma nova Constituição. E a partir daí se dá, de fato, o início da Revolução Francesa. Aqui está um juramento que é feito, o juramento do jogo da Pela, né? Que foi aquela reunião numa quadra, como se fosse uma quadra de tênis, em 1791, onde vai haver o juramento e até uma parte do baixo clero vai estar fazendo parte disso. Luís XVI, ele acaba cedendo. Ele pede que a nobreza e o clero se juntem ao terceiro estado para escrever
a Constituição. Mas o rei temia problemas e pediu aos seus soldados que cercassem Paris. Os parisienses ficaram furiosos. Em 14 de julho de 1789, os parisienses, ou seja, a gente está falando da capital, Paris, tá? Reuniram-se diante da Bastilha, uma antiga fortaleza que servia de prisões, e decidiram atacá-la para pegar os fuzis e canhões que eram guardados nela. Então veja, tem alguns erros aí de digitação, mas não levem em consideração, tá? Então o que acontece? Essa antiga prisão da Bastilha, o povo parisiense, né, quem vivia em Paris, na área urbana, resolve entrar, acreditando que além de ter prisioneiros lá, também teriam muitos armamentos, e aí eles se enganaram. Mas a queda da Bastilha também foi um marco na Revolução Francesa. Então esse é o terceiro estado. Um detalhe aí é que até as mulheres, né, que não eram tão privilegiadas, na verdade não tinha praticamente direito nenhum, elas participaram da queda da Bastilha. E aí tá, uma foto, uma pintura da tomada da Bastilha. E o que acontece? Essa situação que estava acontecendo em Paris, na área urbana, também motivou a área rural e os moradores das áreas rurais a também reivindicarem os seus direitos. E aí tem aí um desenho falando: peguem tudo do castelo. Do outro lado tem um outro desenho da nobreza fugindo, o dono desses castelos, desses feudos, fugindo antes de para não serem mortos, né? Então a violência alastra, comete-se barbaridades nunca vistas. As propriedades da nobreza e os conventos e das igrejas são assaltados, incendiados e destruídos, obrigando muitos nobres à fuga e à conspiração. Preocupados com suas vidas, muitos nobres fugiram para outros países. Esse período foi chamado do período de Grande Medo. Na história, se cair algo relacionado em alguma prova sobre o período de Grande Medo, esse período foi no período da Revolução Francesa, onde os camponeses resolveram lutar por seus direitos. Eles incendiavam, mataram várias famílias, pegaram documentos que serviam como prova de que eles estariam dependentes ou servos dessa nobreza. Então tudo isso foi queimado, é o início também de uma liberdade maior, né? Já que os servos estavam presos, não presos no sentido de prisão, mas em direitos, às obrigações servindo à própria nobreza, né? Cumprindo suas obrigações. Aqui é um massacre que vai acontecer, onde uma princesa, Lambert Fever, né? Em 1908 aqui essa pintura foi feita, mas demonstrando aí que nem princesas, nem quase ninguém aí sobreviveu. E aí está o corpo estendido no chão. Palácio de Versalhes. Esse palácio ele é muito conhecido, né? Também faz parte da Revolução Francesa. E aí o que diz? Renuncio a meus privilégios. Em pânico por causa da agitação, os deputados se reúnem em Versalhes. À noite, né? Os nobres decidem desistir de todas as suas vantagens. Naquela noite era o fim da antiga França, dos reis e dos nobres todo-poderosos, né? Ou seja, boa parte da nobreza, vendo como estava gigante essa revolução, temendo a sua própria morte, eles resolveram abrir mão dos seus privilégios. Alguns dias depois, os deputados votam pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E ele diz que todos os homens, então, sejam iguais perante a lei.
O rei, ele não queria a declaração. Para forçar sua assinatura, o povo força a vir e se mudar para Paris com sua família. Assim, os parisienses podiam monitorá-lo e vigiá-lo, acreditando que poderiam ter aí todo o controle do rei. Eles mandam o rei, já estão mandando, né? O rei é forçado a ir para Paris, né? Sair de Versalhes e ir para Paris para poder ser monitorado pelo próprio terceiro estado. E aqui está a declaração dos homens, dos direitos do homem e do cidadão, que foi redigido no dia 26 de agosto de 1789. E aí tem o triângulo mais acima, do lado direito. Vamos partir para o lado esquerdo, né? A França destrói as correntes do despotismo, né? Ou seja, o déspota esclarecido, né? Que a gente estudou, aquele que abusava do poder, normalmente um rei. E aqui tem alguns símbolos relacionados a essa carta. Triângulo, a mulher com asas, que significa liberdade, barrete frígio, tábuas de lei, tudo isso está relacionado à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Alguns artigos, artigo 1, os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Esse artigo aí lembra muito as ideias iluministas, principalmente a de Jean-Jacques Rousseau, já que diz que todos nós nascemos livres. Artigo 3, o princípio de toda soberania reside essencialmente na nação, ou seja, a soberania não seria mais do rei, mas da própria nação. Artigo 6, a lei é a expressão da vontade geral, ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Veja que interessante, a lei é a expressão da vontade geral e não da vontade absoluta ou de um rei. Então a lei ela vai existir com a vontade geral, onde o povo vai escolher seus deputados, seus representantes, e a partir daí o poder legislativo começa a criar leis. E ela deve ser a mesma, ou seja, não deve ter privilégios para uma classe, né, e punir apenas aqueles menos favorecidos. Todos devem ser iguais perante a lei. E aqui também a questão das comunicações das ideias é um dos mais preciosos direitos do homem. Então, o direito à liberdade de expressão. Esse é um ideal também iluminista, né, que vai levar para a Revolução Francesa. Em 4 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte abole os direitos e privilégios feudais. Era necessário agora criar uma nova Constituição. Então, 26 de agosto é criada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E agora é necessário uma nova Constituição. E essa Constituição só vai ser possível graças às próprias ideias iluministas. E aqui tem alguns pontos. No século XVII, lá na Europa, filósofos e pensadores começaram a questionar várias coisas. E nós vimos isso, né? Os vários pensadores iluministas. Se todos nós somos seres humanos, então por que uma pessoa é chamada de rei e pode mandar e desmandar, e as outras são chamadas de súditos e só podem obedecer? Esse foi um questionamento feito, né? Um dos questionamentos. Interessante é ver que, diante da história das monarquias, há muitas discussões sobre isso, diz-se que foi o próprio povo que abriu mão dos seus direitos, da sua liberdade de escolha, para que uma pessoa tomasse isso como responsabilidade. E aí essa pessoa se tornava um rei, onde todos deveriam confiar nele. São algumas histórias e alguns contratos sociais que se fala sobre isso. Será que é porque Deus decidiu assim? Então, por que essa pergunta? Porque é uma pergunta, é assunto de 7º ano, existe o direito divino dos reis. O absolutismo monárquico, aproveitando-se do direito divino dos reis, que vai dizer que todo representante, todo governo é instituído por Deus.
E como Deus escolhe os seus representantes, as pessoas então devem respeitar os seus representantes, ou rei, no caso aí o absolutismo monárquico, porque o rei tem o direito divino de governar. Certo? Então isso também foi questionado. Será que realmente é porque Deus decidiu assim? Então veja que a gente está falando aí de uma forma mais radical da saída de um teocentrismo, que é Deus no centro de todas as coisas, e o antropocentrismo, que começa lá no Renascimento Cultural e vem mais forte aí com os ideais iluministas. Eles não deixaram de acreditar em Deus, mas ao mesmo tempo não colocava Deus aquele que decidia todo o destino da humanidade, porque havia responsabilidade humana. Essa nova forma de pensar foi chamada então de iluminismo. Os iluministas achavam que os homens tinham sido feitos para pensar e construir um mundo melhor, e não para aceitar as ordens caladinhos. Quando essa ideia se espalha entre o povo francês, o sentimento de que tudo deveria mudar invade a todos. Ou seja, a base que a gente fala desde o começo de todas as ideias, toda a Revolução Francesa está baseada nas ideias iluministas, certo? E na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre como foram distribuídos os poderes na Constituição Francesa de 1791. E a partir daí, a gente também na próxima aula já entra um pouco ainda da revisão, e aí a gente vai acrescentando as outras fases da Revolução Francesa, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e na próxima aula a gente vai procurar rever um pouco mais e aprofundando, né? Aprofundando aos poucos para que tudo faça sentido e as peças elas vão se encaixando direitinho na nossa mente, tá bom? Como eu falei mais uma vez, é um assunto grande, mas ao mesmo tempo, se entendermos, vai nos dar uma base tremenda para todo o assunto do 8º ano, ok? Um abraço para vocês e até a próxima aula. Pois bem, espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Eu sempre vou procurar, sempre que possível, utilizar esses recursos para deixar o mais próximo aí da realidade, né? Até fica até melhor, porque a gente usa mapas, usa fotos, e dá até para rabiscar também, tá? Então, assim, acompanhe as próximas aulas, que se Deus quiser a gente vai sempre estar fazendo melhor. Desejo a vocês uma boa semana, estudem, não percam o foco, certo? Que uma coisa que o tempo é cruel é porque ele não para. E se a gente ficar parado, aí a gente acaba sendo consumido por ele. Um abraço, tenha uma boa semana para vocês.